E hoje eu vou falar de um assunto extremamente polêmico. As pessoas evitam falar sobre ele, as pessoas têm vergonha, muitas já teve esse sentimento ou ainda têm, e elas não falam sobre ele porque circula-se por aí que é um assunto vergonhoso e que a gente não deveria ter esse sentimento. Mas a partir de hoje você vai entender as suas emoções e você não verá da mesma forma. Hoje eu vou falar sobre a inveja. E tendo conhecimento das 5 feridas da alma, do padrão de comportamento e da forma com que cada ser humano se associa. E eu posso afirmar para vocês com toda certeza, a maioria da população, elas não são invejosas, elas sofrem de um sentimento chamado complexo de inferioridade. E agora eu vou separar esses dois e vou explicar detalhadamente o que seria a inveja e o complexo de inferioridade. Vamos lá, eu vou começar pelo complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade é quando uma pessoa sente-se inferior à outra. É aquele sentimento de como se fosse egocêntrico. Quando você vê uma pessoa conquistando algo, uma pessoa chegando a algum lugar e você sente aquele sentimento que você acha certamente que é inveja, e quando as pessoas veem esse tipo de sentimento, elas criticam muito. Isso não é uma inveja, isso é um complexo de inferioridade. É como se tudo que aquela pessoa tivesse conquistando não fosse para ela, tivesse que ser seu. É um sentimento meio egocêntrico, né? Você sente-se inferior à pessoa e você acredita que aquilo que ela está conquistando deveria ser seu. Ou seja, para quem tem complexo de inferioridade, aquele lema que circula por aí, o sol brilha para todos, não funciona com quem tem complexo de inferioridade. Ele inconscientemente sente esse sentimento não dá para ser controlado, não tem como você não sentir. Até que você não saiba que você tenha, não dá para controlar. Depois que você souber que você tem, que você começar a trabalhar em cima disso, aí sim você controla. Mas enquanto você não sabe, não tem como você controlar, porque é automático, você simplesmente sente. Algumas pessoas até se torturam, né? Se demonizam. Por que eu tô sentindo isso? Fulano conquistou isso, não era para mim estar feliz. Poxa, eu queria tanto ficar feliz por essa pessoa, mas eu fiquei feliz por fora, mas a verdade é que por dentro eu tô inconformado com essa situação. Então calma, porque você não é uma pessoa invejosa, você apenas tem um complexo de inferioridade. E a pessoa que tem um complexo de inferioridade, ela pode desenvolver uma disputa inconscientemente com a outra pessoa. Na cabeça dela funciona assim: fulano tem, eu preciso fazer algo melhor, eu preciso correr atrás para ficar melhor. Porque se fulano tem algo e eu não tenho, eu me sinto abaixo, porque já existe na pessoa o complexo de inferioridade. E se aos olhos dela ela vê que a pessoa tem mais que ela começa uma disputa ali. Ela não tem consciência, ela não tem desejo de fazer mal para a pessoa. Ela apenas é uma disputa interna que nem ela mesma sabe explicar o porquê. Então, se a olho nu aquela pessoa conseguiu algo, quem tem complexo de inferioridade, ela vai buscar a ficar no mesmo nível ou passar. Geralmente ela quer passar. Porque quando ela faz algo que aos olhos dela, na mente dela, ela tá mais que fulano, ali alivia o seu complexo de inferioridade. Só que qual é o perigo de você que tem complexo de inferioridade começar essa disputa com alguém? Porque nunca se sabe o que as pessoas estão planejando, nunca se sabe qual será o passo da primeira pessoa. Então, quando você que tem complexo de inferioridade, você começa a viver nesse sentimento de disputar com a pessoa, de estar sempre pareada com ela, isso é perigoso. Porque, como eu falei, você não sabe o próximo passo dela, não sabe o que está ao alcance dela. E muitas das vezes o que está ao alcance dela, o próximo passo dela, não está ao alcance de você, não está ao alcance do seu passo. Você não consegue dar um passo do mesmo tamanho que ela deu. Então isso vai gerar frustração. E aí sim, se você alimenta esse sentimento de complexo de inferioridade, você vai começar a desenvolver a inveja. Então, o complexo de inferioridade é causado ali ainda na infância, na adolescência, ao longo da vida, ao decorrer da vida, situações que acontecem, faz você desenvolver complexo de inferioridade. Você vê a pessoa conquistando algo e você fica infeliz. Não é que você é invejoso, é que você está se sentindo inferior à pessoa, porque quem não quer tá bem? Qual é a pessoa que não quer chegar em algum lugar? Então, o complexo de inferioridade deixa você meio egoísta. É tudo meu, tem que ser tudo pra mim. Fulano conquistou algo? Não, não pode. O sol tem que brilhar só pra mim.
Então, quem tem complexo de inferioridade, quando você chegar perto da pessoa, né, às vezes com besteira, uma roupa nova, um celular novo, sei lá, algo, a pessoa vai olhar pra você, às vezes você vai olhar pra ele e vai dizer, vixe, fulano tá com inveja. Só que é necessário ter cuidado com essa questão da inveja. Tudo você nomear com inveja, você sair rotulando as pessoas, ah, fulano agiu assim, fulano é invejoso, fulano tá assim, fulano é invejoso. É necessário ter cuidado, porque nem sempre é inveja. E quando eu explicar para você o que de fato é inveja, você vai ver que eu estou certa de que 90% da população, elas não são invejosas, elas apenas sofrem do complexo de inferioridade. É, Slime, então a gente passou metade da nossa vida julgando as pessoas. Às vezes a pessoa tinha um comportamento e você ia lá e rotulava a pessoa, fulano é invejosa. E lá você já sacrificava, já não queria mais ter contato com essa pessoa, porque segundo você essa pessoa era invejosa. E circula por aí algo como: o invejoso, ele não quer o que você tem, ele quer que você não tenha. Na verdade, esse desejo de querer que você não tenha não é do invejoso, é também de quem tem complexo de inferioridade. E por quê? Porque se você não tem, se você não conquista, você fica de igual para igual, você fica nivelado junto com o inferiorizado. Então, o desejo dele querer que você não tenha esse sentimento inconsciente não é porque ele é ruim, é porque ele se sentirá pertencente a um grupo. Ou seja, eu não tenho, mas fulano também não tem, tá tudo bem. Agora, se você conquista, aí mostra para ele que ele não tem, e aí começa todo aquele sentimento de inferior. Mas a pessoa invejosa, e é por isso que eu falo que é necessário ter cuidado quando você rotula uma pessoa de invejosa, porque a pessoa invejosa, ela é maquiavélica, ela é uma pessoa extremamente diabólica. Quem tem complexo de inferioridade, ele só quer que você não tenha. A pessoa que é invejosa, se possível, ela queria tirar você da terra. Se possível, ela queria que você sumisse do mapa, nem existisse. Só que a inveja do invejoso, as emboscadas que ele pode armar para você de início, não é algo tão cruel. Ele vai fazendo aos poucos e aumentando cada vez mais. Como, por exemplo, fazendo que você passe vergonha, fazendo com que você passe vergonha, ou, por exemplo, te levando a lugares ou a situações em que você vai estar exposto. Como, por exemplo, se o invejoso pegar algo emprestado teu, ele vai fazer de tudo para danificar e te entregar danificado. Sim, porque faz parte dele, ele é uma pessoa ruim, extremamente ruim, invejoso, e ele tem inveja de você. É por isso que diz que a Bíblia diz que o sentimento de inveja corrói como câncer, porque o invejoso, ele é uma pessoa que enquanto ele não te fizer mal, ele não vai parar. E com o invejoso não existe isso de, então eu vou parar de falar, vou me afastar. Você pode se afastar o quanto que você quiser. O invejoso vive pensando em você 24/48, maquinando como te fazer o mal. Por que a gente vê notícia por aí de uma coleguinha, né, uma amiguinha que envenenou a outra com bolo, ou de um colega que armou emboscada para o outro, de um colega que parecia tanto ser amigo que colocava dentro de casa e infelizmente acabou da pior forma? Sim, esse sim é a pessoa invejosa. Mas ainda que ocorra essas situações, o que você vê comumente não são pessoas que têm vontade de te fazer o mal, não são pessoas que te fazem mal, são pessoas apenas que têm complexo de inferioridade. Sim, aparecem notícias dessas coisas que acontecem, mas é pouco, é pouco. Agora já esse sentimento, a pessoa é invejosa com às vezes a mínima coisa que a pessoa faz, que é algo com ela mesmo, nem tem a ver com você, é muito alastrador esse tipo de comportamento. Então, por isso é que eu falo, é necessário ter cuidado com esse rótulo de invejoso, porque existe uma grande diferença de quem tem complexo de inferioridade para quem de fato é invejoso. Quem tem complexo de inferioridade, ele quer apenas que você não tenha para você se igualar com ele. Ele apenas não vai ficar feliz com as suas conquistas, porque ele também queria, e o fato de você conquistar e ele ainda não ter conquistado, faz dele uma pessoa inferior a você, você mais que ele. Então, quem é que vai gostar de ter esse sentimento? Ninguém vai gostar de ter. Então, cuidado quando você fala que uma pessoa é invejosa, porque uma pessoa invejosa, ela tem coragem de tirar a sua vida, ela tem coragem de fazer coisas para você, para que você suma do universo.